Glória a Deus. Voltando então ao nosso assunto, hoje nós estaremos falando sobre missões urbanas. Dada essa importância de falar de missões urbanas, como já foi falado aqui na leitura introdutória, na leitura de início, a importância de não só falarmos de missões no estrangeiro, fora daqui, apesar de muitos que estão aqui vieram do Brasil e estão aqui em Portugal, alguns já sendo missionários, não só na casa de Deus, mas também exercendo a função de missionários no trabalho, na família, em casa, na rua. E isso é muito importante para nós. Às vezes nós questionamos, há muitos questionamentos em relação ao ato de ser missionário e o ato de fazer missões. O ato de fazer missão, ele não é restrito apenas a pessoas que estão com o microfone na mão. O ato de fazer missão não está restrito apenas a pastores e a missionários e a missionárias. Não. O ato de fazer missão é incumbido a todas as pessoas, porque o ID já foi dito aqui pelo Gabriel. Esse ID foi otorgado pelo próprio Cristo, de ir a todo mundo, não é? A todo mundo e pregar o Evangelho. Esse ir a todo mundo, não é? Pode ser no Brasil, pode ser em Portugal, pode ser nas Américas, na Oceania, pode ser na Ásia, etc. e tal. A gente pode levar a palavra do Senhor Jesus. Mas também uma grande preocupação é sobre missões urbanas, uma preparação de pessoas para irem para o campo de trabalho. E de que forma essas pessoas poderão ir? Exercitando no meio urbano, na sua casa, na igreja, no trabalho, na rua, e onde quer que a pessoa for, ela vai estar exercitando o ato de ser um missionário. E é muito importante fazer missões urbanas. Também não é só entregar um folheto, como muitas pessoas têm essa ideia. Muitas pessoas já chegaram para mim: pastor, que tal nós juntarmos um grande grupo de pessoas e partirmos para a rua, e ali nós iremos distribuir folhetos, iremos falar da palavra de Deus, iremos juntar um grande grupo de pessoas, vamos sair na rua, vamos fazer barulho, vamos levar música, vamos cantar, vamos saltar, vamos pular. Não é só por aí. Conheci pessoas que não abriram a boca e ganharam pessoas para Cristo. Amém? Por isso, através do seu testemunho de vida, ganharam pessoas para Cristo. Depois de um certo tempo que a pessoa ficou a saber que a pessoa era diferente daquela forma e daquele jeito, porque era cristão e servia ao Senhor Jesus. E é também muito importante essa preparação para o ato de missões urbanas. Então eu quero estar compartilhando com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, e o versículo de número 6. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, o versículo de número 6. Glória a Deus. Lucas, capítulo 6, versículo de número 6. Glória a Deus. E aconteceu também, em outro sábado, que ele entrou na sinagoga e ensinava ali um homem que tinha, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam se o curaria neste outro sábado, a fim de achar como poderiam acusá-lo. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e põe-te no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: eu vos perguntarei, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos ao redor, disse ao homem:
estende a tua mão. E fez assim, e a sua mão foi-lhe restaurada como a outra. Amém? Glória a Deus. Até esse verso, até aqui. A grande dificuldade do Mestre Jesus naquela altura era com esse grupo de pessoas, de escribas, de fariseus, de uma multidão que estava sempre à espera de apontar ou encontrar, ainda que não encontravam erros em Cristo. Essa multidão estava sempre à procura de ver um erro, uma falha em Jesus, e dentre elas, que fazia com que muitos ficassem irados e com ódio em relação a Cristo, porque quando aqui a palavra de Deus nos fala, no capítulo 6, eles encheram o coração de ódio, de raiva, de um certo furor em relação a Jesus, que queriam arrumar um jeito de acusá-lo, de dar uma sentença em Cristo, porque Jesus, ele operara milagres nos sábados. E os sábados para os judeus naquela altura, naquela época, era muito importante, era sagrado para os judeus. Os judeus não trabalhavam nos sábados, não faziam absolutamente nada no sábado. E eles viam Jesus ali, dentre os 35 milagres catalogados na Bíblia, daquilo que Jesus fez, alguns 3 acontecem dentro de uma sinagoga. E dentro desses 3 aqui, nós vemos Jesus operar um milagre na vida de um homem que tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada. E ali as pessoas olhando, observando aquela situação, Jesus chama o homem para o meio, ali Jesus opera um milagre na vida daquele homem que estava ali. E era no dia de sábado. As pessoas não se importaram com o milagre que aconteceu, mas as pessoas estavam importando com aquilo que Jesus estava fazendo no dia de sábado. Elas não se importavam e não tinham um mínimo de importância nenhum para elas o ato de Jesus ter feito, o milagre de ter acontecido na vida daquele homem que tinha aquela mão ressequida, ou seja, mão mirrada. Para eles não importava. A questão ali era o que Jesus estava fazendo no sábado. E eu já deixo para os irmãos aqui nesta noite, não importa o quão bem você faz, porque você não vai conseguir agradar ninguém. Nem o próprio Jesus agradou, nem Cristo agradou a todos. E Jesus, mesmo operando o milagre ali, Jesus não consegue agradar as pessoas que estão à sua volta. Às vezes a gente tenta querer fazer algo para poder ser bem visto, ou tenta fazer algo para que as pessoas possam ver e olhar e sermos agradados por aquilo que nós estamos a fazer. Às vezes isso não vem e não acontece. E realmente isso não aconteceu aqui na vida de Jesus. As pessoas não agradaram daquela situação. Mas nesse ponto aqui, já que nós estamos falando e vamos falar, e já vamos entrar no texto bíblico, falando sobre missões urbanas, nós podemos destacar aqui 6 grupos de pessoas que estavam dentro dessa sinagoga, onde Jesus estava. E a multidão era muitas pessoas ali dentro daquela sinagoga. Podemos destacar 6 grupos de pessoas que estavam ali presentes. Se você puder apontar, se quiser seguir, o primeiro grupo de pessoas era aquele grupo que estava para observar, só para ver o que ia acontecer, não queria envolvimento algum. Era aquele grupo de pessoas que estava ali dentro da sinagoga, com o intuito apenas de observar, de olhar, de ver o que iria acontecer. Estavam dentro da sinagoga, olhando e observando. Se acontecesse o milagre, olhava. Se não acontecesse nada, também falava. Se acontecesse o milagre, falava. Também se não acontecesse o milagre, também falava do mesmo jeito. Aquele tipo de pessoa que vem para ver, para observar e ver as coisas acontecer. E dessa forma e desse jeito, a gente pode olhar e ver um pouco a história da vida de Pedro, quando Jesus foi preso. Antes deste acontecimento, Pedro fala para Jesus: mestre, para onde tu fores, eu irei. Para onde o Senhor for, eu irei contigo. E Jesus fala a Pedro: Pedro, olha, não é assim. Tu vais me negar. Você um dia vai me negar. E ainda que o galo cante, hoje você vai me negar por 3 vezes. E de fato aconteceu. Quando Jesus é apanhado, Jesus é preso e é levado pelos soldados romanos, Pedro ele é questionado por 3 pessoas.
perguntando: Pedro, você fazia parte do grupo dele? Não fazia parte. Eu nunca fiz parte. Pedro, porventura você estava com eles? Não, também não estava. Pedro, a sua fala é igual a deles? Você fala igual a eles? Não. E o galo canta e Pedro nega Jesus por 3 vezes. No livro de Lucas fala a respeito dessa parte que Pedro nega Jesus. E Pedro está seguindo Jesus de longe, e a Bíblia é clara, é bem clara em dizer que Pedro de longe ele via Jesus seguir e sendo preso, e observar para ver até onde ia dar o fim, onde é que as coisas iriam acontecer. De longe Pedro observava, Pedro olhava. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que de longe observa as coisas. Não é comigo, não vou fazer, eu vou cruzar os braços, são eles que irão fazer as coisas. Eu já fiz, já fiz muito, já magoei e já não vou fazer mais, e cruza os braços. É aquele tipo de pessoa que estava ali na sinagoga simplesmente para verem as coisas acontecerem, simplesmente para observar. Era esse grupo de pessoas que estava ali dentro daquela sinagoga, pessoas que pararam para simplesmente observar e para ver. A segunda classe de pessoa que estava ali dentro daquela sinagoga eram aquelas pessoas de coração duro, de coração pesado, obstinado a fazer o mal, ou obstinado a ter um coração voltado para a religiosidade. E era aquele grupo que estava ali, um grupo religioso, um grupo seleto de pessoas religiosas, dispostas a apontar os erros, dispostas a olhar quem tinha cometido o pecado, quem tinha falhado, quem tinha errado. Um grupo de religiosos. A palavra religião, ela fala que significa que é o ato de religar o homem a Deus. A religiosidade, quando a pessoa tem essa característica de ser essa pessoa religiosa e vive na religiosidade, é muito complicado, principalmente nos dias de hoje. Nos dias de Jesus, nos dias de Cristo, já era complicado, porque Jesus estava batendo sempre de frente com os religiosos. E Jesus estava batendo de frente com aquele grupo de pessoas de coração duro, O coração deles era um duro mesmo. Não era aquele coração que tinha misericórdia. E o coração daquelas pessoas era um coração duro, simplesmente duro. Eram aquelas mesmas pessoas que, quando pegou aquela mulher no ato do adultério, eles mostraram para Jesus, e Jesus está escrevendo ali na areia, escrevendo no chão. Eles chegam para o mestre, elas chegam para Cristo e dizendo assim: mestre, olha, esta mulher, ela foi apanhada no ato do adultério, no ato de adultério. Jesus, olhando para aquela situação, olhando para aquela situação e conhecendo o coração de cada um dos que estavam ali, prontos para apedrejar aquela mulher, Jesus disse: olha, qual de vós ou qual de vocês que não tem pecado, que atirem a primeira pedra. Como eram pessoas religiosas, queriam logo apedrejar aquela mulher, mas Jesus fez eles enxergarem o seu coração, fizeram eles enxergarem que eles também falhavam, que eles também erravam. A religiosidade tem tomado conta da vida de muitas pessoas, e dentro do coração daquelas pessoas que estavam ali dentro daquela sinagoga, eram pessoas religiosas, era um grupo de pessoas que estavam ali dentro daquela sinagoga. O terceiro grupo que estava ali dentro daquela sinagoga eram pessoas omissas. O que são pessoas omissas? São aquelas pessoas que sabem fazer o bem e não fazem. São aquelas pessoas que para si, que quando querem fazer o bem para si mesmo, elas irão fazer. E era aquele tipo de pessoas que estavam ali dentro daquela sinagoga. E Jesus, em exemplo, Jesus deu para eles que estavam ali dentro daquele lugar. Jesus disse assim: qual de vós que num sábado que vem um dos vossos novilhos ou uma das vossas ovelhas a tropeçarem e cair dentro de um buraco, que não vão lá ajudar? Porque Jesus sabia que eles, para fazer o bem para si próprio, para si mesmo, eles sabiam fazer o bem.
Mas para aquela pessoa que estava ali, para ele Jesus já estava errando, Jesus já estava falhando. Mas eles mesmos já faziam coisas no sábado, porque Jesus já conhecia o coração de cada um que estava ali dentro daquela sinagoga. Porque Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece o seu interior. Por muitas vezes é muito fácil, nós estamos falando de missões urbanas, o teor é esse, missões urbanas. É muito fácil para muitas pessoas hoje apontarem ou acusarem quando A está falhando, quando B está falhando, quando C também está errando. Mas no seu interior, a pessoa também falha, a pessoa erra, a pessoa também erra, e a pessoa também peca do mesmo jeito que a pessoa que ele está apontando o dedo também falha do mesmo jeito que essa pessoa também está apontando. São pessoas omissas. Mas Deus conhece, Deus é sabedor, Deus é conhecedor da sua vida, do nosso coração. Então não adianta para Cristo, para o Senhor, não adiantava eles quererem mostrar algo que eles não eram, porque Jesus conhecia todos que estavam ali, porque Jesus sabia e conhecia o coração de todos que estavam ali naquele lugar. É muito fácil a gente dizer, não é? Nesses últimos dias há muitos, não é? Eu falo de uma forma em geral, hoje em dia o povo virou apontador de tudo e de todos, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, aquele está falando assim, aquilo ali é pecado, aquilo ali também é pecado, aquilo também é errado, nossa, aquilo ali vai para o inferno, aquilo ali, se Deus não tiver misericórdia, também vai para o inferno. E começamos sentenciadores de pessoas para o inferno, pessoas que estão fazendo um outro papel, que não foram lhe dado essa autoridade, e já estão sentenciando pessoas para o inferno. Olha, o irmão está ali no grupo, olha, Deus me livra, nem vou encostar. A irmã falando de tal, você viu o cabelo lá que está? Você já reparou o tamanho do brinco daquela irmã? Jesus. Já reparou o tamanho da saia, o tamanho da vestimenta? Já reparou o tamanho da cor? Já reparou a cor do esmalte que ela está usando? Aí a pessoa, há muitos que no oculto fazem coisas que são totalmente pior do que a própria pessoa está fazendo. São pessoas que, para apontarem, para mostrarem, para simplesmente acusar, estão dispostas. Mas da mesma forma que Jesus viu os da sinagoga e sabia o coração que eles eram capazes de fazer no sábado também, eram as mesmas pessoas que estavam acusando o Senhor. Deus não levantou ninguém para acusar, Deus não levantou ninguém para ser acusador de ninguém. A maior dificuldade hoje de ganhar uma alma para Cristo é de fazer com que essas pessoas permaneçam dentro da igreja. A maior dificuldade hoje de ganharem almas para Cristo é de fazer com que essas pessoas permaneçam dentro da igreja. Está se tornando impossível ficar dentro das igrejas. Está se tornando impossível ficar dentro da casa de Deus, porque há muitos juízes dentro da casa do Senhor, há muitos juízes dentro das sinagogas de Cristo, há muitos que se levantaram como acusadores. A pessoa entra para dentro da casa do Senhor cheia de problema, cheia de dificuldade, cheias de mazelas que o mundo lhe incutiu, cheio de peso, mazelas terríveis. E quando chega na igreja, o que a pessoa quer? Ela quer encontrar um alívio, ela quer encontrar um refúgio, ela quer encontrar uma palavra de alento, ela quer encontrar uma palavra amiga, ela quer encontrar um Deus que não lhe sentencia para a morte, ela quer encontrar um Jesus que não lhe acuse mais, ela quer encontrar um Jesus amoroso, misericordioso, ela quer encontrar um Deus não carrasco, ela quer encontrar um Deus não severo, ela quer encontrar um pai, igual aquele pai que estava de braços abertos
para simplesmente abraçar o seu filho que estava perdido, mas voltou para a casa do pai. O pai estava de braços abertos. E quando o pecador ele entra para dentro da casa de Deus, ele quer encontrar um pai de braços abertos. E Ele está aqui nesta noite, Jesus, Ele está aqui nesta noite de braços abertos para te aceitar. Ele nos aceitou e de braços abertos Jesus está. E a maior dificuldade para Cristo naquela altura eram os acusadores, grandes acusadores, apontadores dos erros de todos que estavam ali e estavam apontando o erro de Jesus. Olha, aquele é pecador, dizendo que Jesus era pecador, porque Jesus estava pecando, porque Jesus estava operando no sábado, estava acusando Jesus. Jesus quer mais pessoas que estendem a mão. Nós estamos falando hoje de missões urbanas. É tempo de nós estendermos mais a mão. É tempo de nós podermos estender mais a mão. O nosso papel nunca foi de acusar. É lógico e evidentemente que o pecado Jesus abomina e Deus abomina, mas o pecador não. Nunca foi esse papel de Jesus, nunca foi o papel de Cristo. A igreja abomina o pecado, a igreja deve abominar o pecado, mas o pecador nunca devemos fechar as portas para o pecador, porque de uma certa forma nós fecharíamos as portas da igreja, porque todos nós pecamos. Todos nós que entramos aqui hoje somos pecadores. Nós falhamos, nós erramos. Quem não cometeu pecado hoje? Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Já pensou se recebêssemos uma sentença para ir logo para o inferno? Para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Já pensou se Ele nos mandasse já para o inferno? Se já fôssemos sentenciados para o inferno? É tempo da igreja ser mais amorosa. É tempo de nós como igreja sermos mais amorosos, estendermos mais a mão. Missões urbanas aí. Devemos ganhar os nossos vizinhos. Às vezes me envergonho, sim, me envergonho, porque às vezes em situações que às vezes nos apertam, não é? Quando pisam no nosso calo, às vezes nós retrucamos com a mesma moeda. Às vezes nos fecha no trânsito, e diga-se de passagem, o trânsito caótico às vezes que está por aí. E às vezes nos fecha, né, no trânsito, nos trava, e a gente grita logo, e às vezes saem palavras de alto teor que não deveríamos falar. Mas aí, onde é que está o teor de missões urbanas? Há um perigo constantemente da gente falar para Cristo, para outras pessoas, e de repente aquela pessoa que você gritou lá no trânsito, que você gritou lá no trabalho, e de repente aquela pessoa entra por essas portas afora e diz assim: é você. Então é muito importante. O quarto grupo de pessoas que estava ali dentro daquela sinagoga eram aquelas pessoas que queriam matar Jesus. Por tudo e por nada elas não importavam com o milagre. De forma alguma não importaram com o milagre que Jesus operava dentro daquela sinagoga. Foi o mesmo que aconteceu lá em Gadara. O que a missionária Gisele estava falando aqui há pouca hora na leitura introdutória. Quando Jesus opera um milagre, expulsa os demônios, as legiões de demônios que estavam sobre aquele homem ali, que já há muito tempo atormentava aquela cidade, onde prisões não poderiam lhe prender, porque ele se cortava constantemente com cacos, lhe cortavam todo, retalhavam o seu corpo. E Jesus chega naquela cidade e opera um milagre na vida daquele homem, e os demônios que foram expulsos e expelidos da vida daquele homem entrou dentro de uma manada de porcos, e os porcos se precipitaram e caíram dentro de um precipício e morreram. E os donos dos porcos ficaram apreensivos, porque eles tiveram prejuízo. Jesus fez com que eles tivessem prejuízo, porque os porcos morreram, e não importou com o milagre que aconteceram na vida daquele rapaz. Pessoas dessa forma, desse meio, que não importa com aquilo que Jesus está fazendo, do milagre que o Senhor está fazendo. Pessoas que não se importam com vidas que Jesus está restaurando. Pessoas que estão dispostas a apontar o passado da pessoa e não importar com o presente que a pessoa está vivendo. Pessoas que não acreditam naquilo que as pessoas são hoje, mas simplesmente jogam na cara o que a pessoa foi no passado. Olha,
roubava, fazia isso, fazia aquilo, aquilo outro, olha, e hoje está lá na igreja, era para aquilo. Não acredito, não vou acreditar. O que importa foi o que Jesus fez e o que Jesus está sendo na vida da pessoa. Temos que acreditar naquilo que Jesus está fazendo, valorizar aquilo que Jesus fez na vida de outras pessoas. Devemos valorizar aquilo que Cristo fez na vida de outras pessoas. Irmãos, é muito difícil, é tão difícil uma pessoa ter uma vida restaurada. É tão difícil para um drogado largar, né, as drogas. É tão difícil para uma pessoa que está no vício do tabaco, no vício das bebidas, da prostituição, de outras de tantos pecados que são vícios. É tão difícil a pessoa largar, e de repentemente a pessoa vem, aceita Cristo, permite que Cristo faça uma mudança, e de repentemente a pessoa entra dentro para a casa de Deus, começa a fazer as coisas, e de repentemente as pessoas começam a acusar. É muito complicado, é muito difícil. Mas hoje Deus nos trouxe aqui hoje para que nós possamos aprender um pouco mais a lidar e a conviver com pessoas de diferentes pensamentos, a estender a mão e ajudar, porque nós estamos falando sobre missões urbanas. Quinto grupo de pessoas que estavam dentro daquela sinagoga eram as pessoas que estavam presentes, mas não participavam, não queriam participar. E o sexto e último grupo que estava dentro daquela sinagoga eram os acusadores, eram os famosos caçadores de argueiros, disposto a apontar e a dizer: olha, aquele falhou, aquele errou, aquele fez isso, aquele fez assim, e aquele fez o assado. Mas o que é que Jesus fez? Vamos então ver. O que é que Jesus fez em relação àquele homem? Jesus apontou? Não. Jesus acusou? Não. O que é que Jesus fez então na vida daquele homem que tinha as mãos mirradas? Jesus simplesmente pede para que ele fique de pé. Olha, levanta, põe-se de pé. Estava sentado num canto à parte, porque pessoas daquela forma, pessoas daquele jeito, pessoas com deficiência dentro de uma sinagoga, segundo historiadores e estudiosos, elas não tinham que estar na presença de todos ali, visíveis na presença de todos. Tinham que ficar num canto à parte, no canto da parede, ou para o lado de fora, ou na janela, ou na porta. Elas não poderiam estar no centro. Tinham que estar sentadinhas lá no seu canto, sem ser visíveis. O que é que Jesus faz em direção àquele homem? Jesus chama, coloca-te de pé, põe-te de pé. Jesus pediu para que ele pudesse se levantar, e ele se levantou, da mesma forma que ele fez conosco. Jesus nos levantou. Quantos foram levantados por Cristo aqui nessa noite? Jesus nos colocou de pé. Nós estávamos caídos, você estava sujo, nós estávamos sujos, mas Jesus nos levantou. O Senhor nos levantou. Ninguém dava nada por nós, ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada por você, mas Jesus nos valorizou. Jesus te deu um valor. Aquilo que talvez o seu amigo não dá valor, não deu valor, aquilo que talvez o seu pai e a sua mãe não te valorizou, o seu irmão não te valorizou, o teu amigo não te valorizou, Jesus te valorizou, Jesus te deu valor, Jesus te colocou de pé. O Senhor nos colocou de pé. Então Jesus pede para que ele se colocasse de pé. Jesus pediu que ele se colocasse de pé, e ele se levantou. Não foi só isso, mas Jesus fez algo melhor. Jesus pede que ele venha para o centro. Jesus pediu para que ele viesse para o centro, para o meio, de um lugar onde as pessoas não lhe viam. As pessoas agora começaram a lhe ver. As pessoas agora lhe viam. Já não era mais aquela pessoa que estava no canto da parede, jogado e esquecido, mas Jesus já agora o chama para o centro. Agora ele é visível. Ele é visível. As pessoas lhe veem. As pessoas sabem que tem uma pessoa que tem uma mão mirrada e que está ali no centro. Não poderia estar ali. Não poderia estar ali no centro, mas Jesus chama uma pessoa com a mão mirrada, com a mão ressequida, que estava no canto. Tinha que estar ali no canto. Agora Jesus chama para o centro. Está no centro, mas está com a mão mirrada. Está no centro com Jesus, mas ainda tem alguma coisa errada. Mas estava com Jesus. Tinha uma coisa que precisava, que os outros lhe acusavam, que ele não poderia estar ali. Estava com Jesus. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa.
É melhor a gente estar com Jesus, não importa como nós estamos. O que importa é que a gente venha estar com Jesus. Temos que estar com Cristo, não importa o que acontecer com você. O que importa é que você está com Cristo. É o que você está com o Senhor Jesus. E quantos está com Ele? Quantos estão com Ele aqui nessa noite? Podem dar glória a Deus? Você pode glorificar o Senhor porque Ele está na casa, porque Jesus está presente. E observem isso. Jesus chama para um patamar diferente. Jesus chama aquele homem das mãos mirradas para um outro patamar. Patamar diferente. Mauro, faça favor, Mauro. Vou dar uma agora de pastor que gosta de dar exemplo. Faça favor, Mauro. Tinha um que passava aqui e gostava de fazer isso, né, Leandro? Está com a mão ressequida, não é? Sequinha, coitado. Mão direita, mão direita. Mão seca, ressequida. E Jesus pede para ele estender a mão. E o mais engraçado, Mauro, é que lá embaixo você estava no patamar de todos, não estava? E quando você chega ao pé de Jesus, quando ele chegou ao pé de Cristo, ele não ficou mais ao patamar daquelas pessoas que lhe acusavam. Passou a estar no patamar que Jesus estava. Os irmãos entenderam que quando Jesus chama para o pé dele, para o pé de Cristo, quando Jesus chama aquele homem das mãos ressequidas, aquele homem já não estava mais no patamar daqueles que lhe acusavam, e sim do patamar de Jesus, à mesma altura. Estamos na mesma altura. Você é um pouco mais alto que eu, mas estamos na mesma altura. Estamos no mesmo patamar. Nós não estamos no mesmo patamar da igreja. Estamos no mesmo patamar. Amém? Desce, pode descer, mano. Pode. No mesmo patamar. Jesus chama aquele homem para estar no mesmo patamar. Da mesma forma que Jesus nos chamou. Jesus nos chama para estar no mesmo patamar que Ele está. Jesus te chamou para você estar no mesmo patamar que Ele. Jesus te chamou para estar no mesmo patamar que Ele está. Não é errado você querer você querer ser igual a alguém. Não é errado você querer cantar igual a alguém. Não é errado você querer ser igual ao seu pastor. Não é errado você querer ser igual à sua pastora. Não é errado. Mas o Senhor nos chama para estar no mesmo patamar que Ele está. O maior exemplo a ser seguido é o de Cristo, é de Jesus. Nós devemos estar no mesmo patamar que Ele estava, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, e estar como Jesus está no mesmo patamar que Cristo. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para estarmos no meio. Não sei como está a sua situação, não sei como você veio aqui hoje, não sei como anda a sua vida, eu não sei como você está. Talvez há muitos que estejam no canto, jogado num canto à parte, mas Deus te chama para o centro nesta noite. Jesus te chama para o centro nesta noite. Deus te trouxe aqui hoje para que você possa estar no centro, no mesmo patamar que Ele está. Jesus te chamou para você estar no mesmo patamar que Ele está. Jesus te chamou, você não entendeu? Jesus te chama nessa noite para você estar no mesmo patamar que Ele está. Jesus nos chama nessa noite para estarmos no mesmo patamar que Ele está. E no patamar que Jesus está, tem amor. No patamar que Jesus está, tem mãos estendidas para os pecadores. No patamar que Jesus está, tem ações missionárias. No patamar que Jesus está, não tem acusação. No patamar que Jesus está, tem mãos estendidas para curar, para libertar, para trazer uma palavra amiga, porque é nesse patamar que Jesus chamou para nós podermos andar. E assim fez na vida daquele homem. Jesus cura e opera um milagre na vida daquela pessoa, da mesma forma que Jesus operou um milagre na nossa vida. Jesus nos tirou do canto, Jesus nos tirou da sarjeta e nos colocou no meio para andar no seu patamar. Jesus também fez isso comigo, Jesus também fez isso com você, Jesus fez isso na sua vida, Jesus fez isso na vida da sua família, na vida dos seus. Jesus tirou aqueles que estavam jogados, perdidos no mundo lá fora, e colocou no meio. E para que é que nós estamos no meio? Para glorificá-lo, para exaltar esse Deus, para dar glória a esse Deus, porque Ele é merecedor. Sim, Jesus, Ele é merecedor de honra e de glória, de louvores e de toda a adoração. Temos que fazer aquilo que Jesus fez. Nós estamos falando sobre missões urbanas. A dificuldade que Jesus teve, creio eu que Ele não vai encontrar aqui hoje, porque nós estamos aqui para aprender um pouco mais com a palavra do Senhor. É tempo de não sermos iguais àquele grupo da sinagoga, mas sim de
de pessoas que estão no meio com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos amar mais, estender mais a mão, ajudar mais, parar de acusar mais. Hoje, às vezes, o que nós vemos hoje nas comunicações, no meio de comunicação social, e o mais engraçado, presbiteriano, é que a gente acha que Jesus precisa de advogado. E o mais engraçado é que a gente acha que Cristo precisa de advogados. Aí existem muitas pessoas que estão blasfemando contra Cristo, falando tantas coisas contra Cristo, e a gente fala assim: nossa, tomara que essa pessoa morra atropelada, tomara que um caminhão atropele, tomara que aconteça um acidente que quebre a perna. Não foi isso que fizeram com aquele homem, com aquela mulher que estava no carro de samba, se fazendo de Jesus? O que você viu lá no comentário? Tomara que caia e quebre o pescoço, que morra. Meu Deus, tomara que Jesus salve, tomara que Jesus salve. É a nossa oração, tomara que Jesus salve. Irmãos, não existe coração que Jesus não pode salvar. Não existem pessoas que Deus não pode salvar. Não existe coração duro que Deus não pode salvar. Ainda que possa ser o maior dos pecadores, Jesus ele pode salvar. Ainda que nos últimos instantes da sua vida, Jesus ele pode salvar. Não foi isso na vida do ladrão malfeitor que estava na cruz com Cristo? Estava do lado de Jesus, um do lado da esquerda, outro da direita. E ali nos 90, aliás, nas prorrogações, Jesus salva. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, pode ser salvo sim. Pode ser salvo sim. Jesus não precisa de advogados nesta terra. Jesus é o nosso advogado. Jesus não precisa de juízes sentenciadores nesta terra. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado. Jesus nunca precisou da nossa ajuda. Nunca precisou da nossa ajuda. Somos nós quem precisamos dele. Somos nós quem necessitamos dele. Missões urbanas está aí. Missões estão aí. A nossa igreja é uma igreja missionária. Pregamos sim contra o pecado, mas está de portas abertas para o pecador. E se você está disposto a ganhar almas para Cristo, este é o seu lugar. Este é o seu lugar. Se você está disposto a estender as mãos para os pecadores, estender a mão para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, esse é o seu lugar, para você louvar e adorar a Deus. Esta casa é uma casa missionária. Somos um povo missionário. Nós não pregamos placas de igreja. Não estamos aqui para enaltecer pastores. Não estamos aqui para enaltecer grupos religiosos. Não estamos aqui para enaltecer A ou B, placas de igreja, placas disso, placas daquilo. O que vai para o céu é um povo remindo e lavado pelo sangue do Cordeiro. Lá nos céus não entrarão taxados. Aí eu vim da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, da Quadrangular, e mais Aliança, e outras. Não, entrará um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Entrará um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Lá no céu não entrará placas de igreja. Pensa nisso, lá nos céus não entrará placas de igreja. Amém? Glória a Deus. Hoje é um culto voltado para a consciência missionária. Não é um desabafo. Não é um desabafo. É para que você entenda que o mundo está aí. Os pecadores estão aí igual a nós, precisando de ouvir uma palavra. Oxalá que eu e você possamos ser este elo, para que esta pessoa possa ouvir Cristo, ouvir que Jesus Cristo salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele salva e que leva para o céu para morar com Ele. Amém? Glória a Deus. Esta palavra que eu deixo para cada um dos irmãos que entrou aqui hoje, que nós possamos guardá-la no nosso coração. Missões urbanas estão aí. Penso eu que no próximo culto de missões estaremos falando sobre outros assuntos relacionados à missão. Mas que no dia de hoje, que nós possamos entender que Cristo nos tirou do canto da parede e nos colocou no centro para andar no mesmo patamar que Ele está andando. Amém?
Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu gostaria que você se erguesse nesta noite. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu peito neste momento. Estaremos fazendo uma oração nesta noite, pedindo ao Senhor que nos ajude. É tempo de nós podermos ser missionários, fazer missões para Cristo. Somos uma igreja missionária. Você é um missionário. Somos missionários na casa de Deus, fora da casa do Senhor, na rua, no trabalho. Somos um missionário, sim, somos um missionário. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos nesta noite os teus filhos, a tua igreja, Pai, que ouviu a tua palavra, Jesus Cristo, nesta noite. Deus de poder e glórias, de majestade, Deus de honra. Deus, que aquele grupo mencionado, Deus, através da tua palavra, aqui nessa noite, que se encontravam ali naquela sinagoga, Jesus Cristo, que não venham ser o mesmo grupo, Deus, que venhamos fazer parte, mas que nós possamos fazer parte daquele grupo que o Senhor andava, do grupo dos discípulos que não apontava, mas do grupo dos discípulos, ó Deus, dispostos a amar, abraçar a causa do necessitado, Senhor Jesus. Estamos, meu Deus, e queremos andar no mesmo patamar que o Senhor mandou, porque do meio, do canto, do escuro, das escondidas, meu Deus, do canto escuro, do lamaçal do pecado, Deus amado, onde nós estávamos sujos, Senhor Jesus Cristo, sendo odiados, meu Pai amado, odiando, mas mesmo assim o Senhor nos tirou daquele lugar e nos colocou, a Jesus Cristo, no meio, no centro, onde muitas pessoas que não davam nada por nós, muitas pessoas que julgavam sobre a nossa aparência, muitas pessoas que olhavam para nossas vidas e diziam que nós não daríamos em nada, mas o Senhor nos fez uma nova criatura, uma nova pessoa. Somos em Ti, ó Jesus Cristo amado, fomos lavados pelo Teu sangue, o Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, meu Pai eterno. Oh Espírito Santo de Deus, apresenta a vida dos Teus filhos nesta noite, Jesus Cristo amado, que as Tuas mãos possam estar, Deus, sobre cada vida aqui nesta noite, meu Pai amado. Deus, que o Senhor possa estar trazendo a memória dos Teus filhos, meu Pai amado, em relação ao ato de ser missionário, Jesus Cristo, da mesma forma que nós fazemos missões na nossa terra, que nós possamos fazer nesta nação. E eu oro e apresento essa nação nas Tuas mãos. Eu apresento esta cidade nas Tuas mãos. Caldas da Rainha é Tua, Jesus. Caldas da Rainha é Tua, Jesus Cristo amado. Esta cidade é Tua, Senhor. Esta cidade nós declaramos para Ti, Jesus. Esta cidade nós declaramos para Ti, ó meu Pai amado. Esta nação também declaramos para Ti. Declaramos nesta noite Portugal para o Senhor Jesus. Declaramos Portugal para Ti nesta noite, Pai. Salva, Senhor, as famílias. Salva as famílias, Jesus Cristo eterno. Entra em cada lar nesta noite. É o que nós Te pedimos, ó meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor nesta noite. Amém.